Boa noite a você, meu irmão, minha irmã. Boa noite a você, internauta. Um bom dia ou uma boa tarde a você que em outro momento irá acessar a nossa página. Aqui estamos felizes por mais uma oportunidade de aprendizado com estas obras maravilhosas que a doutrina espírita nos oferece para o nosso engrandecimento espiritual, para o nosso aperfeiçoamento. É motivo de alegria nós podermos estudar juntos esse conteúdo que é o Evangelho Redivivo. Trata-se de um projeto elaborado pela Federação Espírita Brasileira. Nós nos predispomos a ler, analisar alguns pontos dentro da nossa capacidade, dentro das nossas limitações, para aprendermos e divulgar aquilo que está ao nosso alcance. Estamos na introdução do primeiro livro, o Evangelho Redivivo. E então, na introdução, nós estamos aprendendo a importância de nós ficarmos bem informados sobre esse conteúdo, porque o Evangelho de Jesus é para nós o alimento, é para nós a luz que vai iluminar nossos caminhos, nos dar segurança em nossa caminhada e, especificamente, à luz da doutrina espírita, porque na doutrina espírita nós procuramos analisar a essência destes ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o seu Evangelho, a boa nova trazida por Ele, e também o Evangelho Redivivo compreende as 27 obras que contém o Novo Testamento, a segunda revelação, segundo Kardec. Kardec diz que a primeira revelação está nas antigas escrituras, de Moisés a Jesus. A segunda revelação está de Jesus até a vinda da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E a terceira revelação está justamente nesse Consolador prometido pelo Cristo, que é a doutrina espírita. E então Allan Kardec faz essa colocação para o nosso entendimento. E esse material que a Federação Espírita elaborou, ou melhor, as equipes, foram vários trabalhadores, vários ceareiros, colaboradores, e programaram então esse conteúdo que está nos enriquecendo muito com esse conteúdo. E estamos observando que na introdução já adquirimos muitos esclarecimentos. E é somente a introdução. E nós então passamos a refletir uma coisa. Quando nós começamos a estudar uma obra, ficamos ansiosos para já ir penetrando ao assunto, ao tema. E muitas vezes não damos ligação e importância à introdução, ao prefácio daquela obra. E então a introdução é importante justamente por isso. Vai nos mostrar a forma com que nós vamos estudar aquela obra. É a porta
de recepção para o nosso conhecimento, adentrarmos nesse conteúdo através dessa porta que é a introdução. E às vezes, em alguns aspectos, pode se tornar um pouco cansativo algumas formas de colocação, mas é justamente o objetivo de nos exercitar o raciocínio, abranger melhor a visão do conteúdo. Por isso, nós não podemos descartar essa necessidade de estudar a introdução de todas as obras, e especificamente esta, que é o estudo do Novo Testamento. E então começa no Evangelho de Mateus e termina no Apocalipse de João. É uma longa jornada de aprendizado, e sempre que nós voltarmos aos assuntos que nós já ultrapassamos, no análise, nós vamos aprender algo mais. É inesgotável esta fonte, esta luz que nós ganhamos com as informações, com as orientações, dependendo da nossa persistência em querer buscar esses aprendizados, não é? E então nós vamos nos preparar para mais um estudo, para mais uma análise nesta introdução ao Evangelho Redivivo. E nós estamos fazendo por partes, não temos pressa, estamos procurando analisar paulatinamente, de acordo com a nossa capacidade, como nós dissemos, e vamos procurar aproveitar ao máximo esse conteúdo. Mas então vamos envolver, pedindo a orientação dos amigos espirituais, pedindo a luz de nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus, nosso Pai, que nos abençoe nesses momentos. Senhor, nós estamos felizes por mais uma oportunidade, pedindo, Senhor, teu amparo, a tua proteção, a tua luz e o discernimento que nós necessitamos para aprimorarmos nossos conhecimentos. Que a tua paz, o teu amor possa nos envolver a todos. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Nós vimos nos estudos da semana passada sobre a justificativa, como nós deveremos entender o porquê desse estudo. E então é colocado para nós aí o simples fato de nós ouvirmos essa mensagem do Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta colocação, e também essa de Allan Kardec, que Jesus tem por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a doutrina de Jesus, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. E então, para nós buscarmos o nosso entendimento da importância de Jesus em nossas vidas, nós temos que aprender esse conteúdo moral que nós encontramos no Evangelho. E através desses ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, essa pureza doutrinária, nós vamos tendo essa certeza. Então é uma das justificativas, não é?
lembrando aquilo que nós já estudamos. A organização e método, que também nós vimos semana passada. Procedimento, a técnica, o meio de fazer alguma coisa, seguindo um plano pré-definido. E é justamente o que nós estamos aprendendo com a introdução desta obra. E então depois vem os processos e as etapas que essa organização vai nos apresentar. A lógica, a sistematização, né? As pesquisas que nós iremos realizar. Então, tudo isso aí é a forma dessa organização e dos métodos. E também nós vimos a prioridade que nós deveremos ter pela interpretação espírita, à luz da doutrina espírita. Nós, então, com essa luz que a doutrina espírita nos oferece, nos ensinando a extrair a essência moral dos ensinamentos de Jesus, é que vai nos dar segurança e tranquilidade para prosseguirmos nas ideias, nas orientações e termos a certeza do fim que está nos objetivando o estudo do Evangelho. Nós, por exemplo, temos trabalhadores nas casas espíritas, nos estudos em grupo, temos os palestrantes, temos as pessoas que são oradores, que fazem a apresentação de vários pontos doutrinários, e para isso precisamos de ter essa prioridade na interpretação da doutrina espírita. Porque através dela é que nós vamos entender a essência de todos os ensinamentos. E tivemos também o estudo e ensino fundamentado na dialética, a forma com que nós iremos debater os assuntos, a analisar os pontos favoráveis para cada ideia, para cada informação, os pontos que faz com que nós possamos aceitar aquilo como verdade e os contrapontos, alguma coisa que possa vir contradizendo. E em todos os casos nós precisamos de ter esse debate de ideias, de análise, para que nós possamos tirar a nossa conclusão e termos uma fé raciocinada, uma fé que se baseia na lógica, no bom senso, né? E então tivemos aí os exemplos da dialética de Platão, que foi trazida por Sócrates, não é isso? E hoje nós vamos rever esta última mensagem que Allan Kardec traz para nós e está no Livro dos Médiuns. Que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Também há ensino fora do que é dado do púlpito e da tribuna. A simples conversação é um ensino. Toda pessoa que busca convencer outra pessoa, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências, está ensinando. O que desejamos é que seu esforço produza frutos. E é por isso que julgamos por bem dar alguns conselhos que também poderão aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Aqui eles encontrarão o meio de chegar com mais segurança e presteza ao objetivo visado. Então estamos percebendo aí nesta colocação de Kardec que o ensino não é somente os doutorados que passam os ensinamentos, não é somente os magistrados, não é somente os professores, as pessoas que foram capacitadas para aquela área de passar
as informações e os ensinos de determinada matéria. Essa palavra ensino é muito mais abrangente do que nós possamos imaginar. Porque muitas vezes, de geração a geração, foi passado alguns ensinamentos, seja através do diálogo, das orientações, dos contos, das fábulas, das histórias ou das histórias. Então sempre há um ensinamento quando nós começamos a travar um diálogo, um debate. Aí é que nós temos que observar o conteúdo daquele debate, o conteúdo daquele ensinamento que está se propondo a ser oferecido a outrem, tanto com relação às pessoas que estarão nos ouvindo, como também daquelas que vão nos passar as informações. Assim, porque é um processo dinâmico. Nós estamos estudando o conteúdo da doutrina espírita, essas lições que nos dão clareza, transparência, estabilidade e segurança na forma do entendimento que estamos buscando. Mas então também nós, depois de alcançarmos um conhecimento, nós temos uma responsabilidade sobre aquilo. Nós não podemos ficar guardando somente para nós. De alguma forma, nós temos o dever de passar adiante alguma informação. Se é uma verdade que está fazendo bem para mim, eu tenho o dever de oferecer o que faz bem a mim ao meu semelhante. Não é? E lembrando também que Emmanuel nos mostra em uma das suas obras, aquele que conhece, segundo Emmanuel, aquele que conhece, aquele que é detentor da sabedoria, ele é devedor do ignorante. E se nós, então, estamos tendo esse conhecimento, nós temos uma dívida para com aquelas pessoas que estão na ignorância. Por isso, em algum momento, nós poderemos passar a eles alguma informação daquilo que nós sabemos, mas dentro da limitação que nós poderemos oferecer, tanto quanto aquele irmão ou aquele grupo de pessoas estão aptos a absorver o ensinamento. Nós não poderemos ter a pretensão de aprofundar um estudo detalhado da doutrina espírita, de obras que trazem o cunho moral tão profundo a pessoas que estão começando a conhecer o Espiritismo agora. Poderemos deixar muitas pessoas confusas com aquele ensinamento. Ao invés de nós auxiliarmos eles a absorver o conhecimento, estaremos prejudicando. E então tudo dentro de uma normalidade, de uma naturalidade que as pessoas vão poder captar a mensagem. Por isso é importante nós nos atermos a esta colocação, né? E Kardec diz aí, se a pessoa deseja, ele vai encontrar os meios no conteúdo da doutrina espírita. Poderão aproveitar aqueles que queiram se instruir por si mesmos. E então nós vamos buscar, conforme a nossa oportunidade de pesquisa, de conhecimento, daquilo que nós estamos buscando, esse ensinamento, ou esses ensinamentos, essas lições. E agora nós vamos dar prosseguimento na leitura. Outro aspecto da proposta metodológica básica de O Evangelho Redivivo é ser informal, ainda que organizada e séria. Uma coisa não invalida a outra. O ambiente é de acolhimento, de inclusão, distanciado das longas preleções e das imposições de ideias.
Ao contrário, sugere-se que a reunião seja conduzida em clima de fraternidade e cordialidade, onde os participantes se sintam à vontade e bem acolhidos pelo grupo. Olha que interessante é isso aí. Então, é uma forma informal que nós poderemos estudar estas obras, porque a formalidade, às vezes, pode ficar de difícil acesso a muitos companheiros que estão começando a buscar esses ensinamentos. A formalidade cria uma superficialidade, um verniz na apresentação. E nós, na doutrina, temos que usar da maior simplicidade possível para dar esse ambiente de acolhimento, de inclusão. Não é? Ele diz aí, distanciado das longas preleções. Existem algumas colocações que vão ficando cansativas. A pessoa cansa de ficar ouvindo uma oratória muito longa, né? Aquela conjunto de frases que às vezes fica difícil do entendimento. Então precisamos de aprender através dessa metodologia, dessas técnicas, a melhor forma, né? E um outro detalhe, imposição de ideias. A doutrina espírita não impõe nada a ninguém. A doutrina espírita expõe os fatos e as ideias daquilo que é a verdade trazida pelo Evangelho de Nosso Senhor, assim como dos outros livros que contém o Novo Testamento. Então não é imposto, é somente uma exposição das ideias pela ótica doutrinária para melhor absorção daquele conteúdo. Né? E então diz aí para nós, sugere-se que a reunião seja conduzida em clima de fraternidade, de cordialidade, onde os participantes se sintam à vontade e bem acolhidos pelo grupo. É muito interessante e sempre nós estamos primando para isso aí dentro do movimento espírita. Não é? Para que todos aqueles que estão sintonizados com a mensagem possam se sentir à vontade. Em alguns estudos, algumas palestras, o expositor abre a palavra, deixa a palavra franca para se haver alguma análise, algum questionamento. Faz parte do aprendizado também, não é? Continuando. Buscar cuidadosamente o conteúdo espiritual é o que dá vida, universalidade e eternidade à Boa Nova. Tão importante é esse fator que Jesus nos alerta. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. E Paulo também acrescenta, Paulo de Tarso, o que nos faz também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Então, é nesse aspecto é que nós temos que nos ater, analisar bem, para buscarmos a essência, o conteúdo moral que está naquela mensagem. Não é? Como estamos vendo, somente pela letra, pelo conteúdo que está ali no contexto em si, conforme seja o comentário ou a exposição, não vai passar somente da fraseologia que está escrita.
Ao passo em que, quando nós começamos a nos colocar nesta atemporalidade, quer dizer, em qualquer tempo, vamos aproveitar o conteúdo do Evangelho, né? Não existe uma frase que está no Evangelho que seja direcionada somente a um povo e a algum momento da história da humanidade. Não. É em todo o vivenciar da experiência humana. Daqui a 50, 100 anos, a essência será a mesma. Vai depender da nossa capacidade de absorver aquela essência do ensinamento. Então, esse Evangelho de Jesus é atemporal justamente por isso aí, né? E essa universalidade. Por que universalidade? Tanto para as pessoas que estavam no tempo de Jesus, para os judeus, como para as pessoas que seguem outras religiões, na nossa realidade de hoje, para outras religiões, para outros conteúdos de cunho religioso, de orientação espiritual, se for o objetivo levar a palavra, o ensinamento de Jesus, ela tem que ser extraída no seu conteúdo primordial, para que ela seja de forma universal, em todos os momentos, né? Para todas as pessoas, não é somente para um povo. Vamos, por exemplo, lembrar aquela passagem que nós já comentamos nos estudos anteriores, quando Allan Kardec mostra para nós a expressão dos contemporâneos de Jesus, quando eles não se sentiam bem na presença de uma pessoa. A pessoa era tida como mal vista pela sociedade, né? E então era dito uma palavra que se chama raca, e se cuspia virando o rosto para o lado, referindo-se àquela pessoa que era tido como imprestável. E então Jesus traz esse ensinamento. Todo aquele que disser raca contra o seu irmão merecerá ser julgado pelo juiz. E então Jesus já queria trazer um ensinamento com esta expressão, que naquela época tinha esses costumes. A pessoa, quando queria mostrar que a outra era uma pessoa imprestável, era uma pessoa malquista, pronunciava-se essa palavra e virava-se o rosto cuspindo para o lado, né? Hoje nós não temos esses costumes. Quando nós queremos expressar algo para as outras pessoas, nós já usamos um palavreado diferente. E então o sentido do Evangelho é o mesmo. Somente os costumes e o povo, que é outra situação, outro cenário. Não é isso? Por isso o Evangelho tem que ser universal. Ou melhor, os ensinamentos que nós estamos nos propondo a passar do Evangelho, né? Por outro lado, nunca é demais... Dá licença, acho que ficou uma para trás aqui. Importa analisar que as análises dos textos sagrados devem apresentar diferentes interpretações existentes. Na medida do possível, aquelas que mais priorizam os 3 pilares anunciados. É isso que nós estávamos falando. Atemporalidade, universalidade e consequência exclusivamente morais, né? Então, para que possamos aproveitar bem esse conteúdo, tem que ter esses 3 pilares. Atemporal. Desde aquela época até hoje, o sentido é o mesmo.
Somente a forma de interpretação que é outra, pela maturidade espiritual que nós já conquistamos, que nós já adquirimos. Universalidade, nós acabamos de explicar a universalidade, né? E consequências exclusivamente moral. Os ensinamentos de Jesus, os fatos, as ações de Jesus visavam justamente a elevação moral daqueles que estavam aprendendo, os seus discípulos, os seus seguidores. Porque quando Jesus realizava as curas, ele estava curando o corpo, mas a essência estava no espírito da pessoa. E a cura real está no mundo íntimo. Cada um de nós precisamos de procurar a nossa transformação moral, o nosso aprimoramento. E através dessas consequências morais é que nós vamos alcançar a verdadeira cura. Jesus não veio curar corpos, mas veio iluminar os espíritos. Não é? Então, esses ensinamentos têm que ter consequências exclusivamente morais. Em tese, não há uma interpretação modelo, padrão. A análise espírita é prioridade. É a nossa linha ou plano interpretativo, visto que estamos filiados a uma instituição espírita, repassando conteúdos para espíritas. Contudo, tal linha de pensamento, a espírita, não será obstáculo às citações de estudiosos não espíritas, mas não será, sob quaisquer hipótese, um estudo comparativo. Isso pertence à academia. Então, nós estamos vendo aí, através da simplicidade, da informalidade que nós vamos passar os ensinamentos, as lições, a simplicidade que a doutrina nos traz, dentro desses 3 pilares aí, a temporalidade, universalidade e consequências morais, nós temos que ver que vai haver outras interpretações, cada um de acordo com o seu crescimento moral, o seu despertar de consciência, a sua sensibilidade em busca daquelas informações. Muitas pessoas se aproximam da doutrina espírita somente para buscar a sua cura para doenças, seu mal-estar ou problemas em família. O objetivo deles é somente esse, na maioria das vezes. Mas com o conteúdo que vão buscando e entendendo na doutrina, passa a ser adeptos destes ensinamentos e começam a buscar mais conhecimento, mais luzes. Né? E então nós não podemos descartar a possibilidade de trazer algumas interpretações que seja fora dos ensinamentos da doutrina espírita. Mas nós temos que ver qual que é a essência dessas informações que estamos buscando. A veracidade, a importância. Se vai acrescentar algo que vai fazer com que o conteúdo se torne enriquecedor para as pessoas que estão acompanhando o estudo. Né? E então, ela é prioridade sim, a análise na ótica espírita. Né? Nós estamos na escola da doutrina espírita, precisamos de pautar, procurar vivenciar cada orientação, cada conteúdo que estamos aprendendo dentro daquilo que estamos nos propondo a oferecer, o melhor de nós, dentro do conhecimento espírita. E nós vimos nos estudos passados que nós precisamos de nos abster de colocar ideias pessoais nesses estudos. Nós não podemos colocar ideias que sejam do cunho individual, mas sempre colocar a visão da doutrina espírita.
aquilo que nós já aprendemos com o conteúdo da doutrina espírita, né? E então, essa linha de pensamento não será obstáculo. Quer dizer, poderíamos associar outros estudos de estudiosos não espíritas, mas temos que ter a certeza que aquilo é um conteúdo que vai acrescentar no conhecimento, dentro da verdade e da racionalidade que nós aprendemos nas lições da doutrina. E então esse estudo comparativo fica para os acadêmicos, aqueles que estão capacitados para fazer as suas análises em outras situações. Por outro lado, nunca é demais destacar que, a despeito dos ensinamentos de Jesus serem atemporais, universalistas e exclusivamente morais, destinados a toda a humanidade, Jesus fala a cada personalidade em particular. Por suas lições, as suas lições alcançam cada indivíduo de acordo com as características que lhe são próprias, em consonância com o degrau evolutivo no qual se encontra. Nesses termos, a melhor interpretação dos ensinos de Jesus, o Verbo de Deus, é aquela que faz a pessoa melhor. E então é justamente isso que nós já tínhamos iniciado o comentário. É atemporal, universal e exclusivamente moral, destinados a toda a humanidade. Mas nós vemos que Jesus fala a cada personalidade. Quando as pessoas ouvem as mensagens, as lições, as parábolas, cada um vai interpretar ao seu modo, de acordo com aquilo que já conseguiram alcançar de visão da espiritualidade e desse conteúdo moral de Jesus, não é? E então as lições alcançam cada indivíduo, cada um de nós. Individualmente, vamos absorver conforme aquilo que vai fazer consonância no nosso mundo íntimo, de acordo com o nosso grau de evolução, não é? A melhor interpretação é a que faz a pessoa melhor. Interessante isso aí, né? E então é uma das colocações que nós vemos no Livro dos Espíritos. Os Espíritos mostrando para Kardec que a melhor religião é aquela que torna o homem melhor, que ele vai evoluir moralmente e espiritualmente. Essa é a religião melhor. E pelo que nós estamos estudando na doutrina espírita, quando nós nos dedicamos com seriedade, com persistência, procurando, vamos dizer, dessedentar, matar a nossa sede, matar a nossa fome de conhecimentos, nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos nesse conteúdo da doutrina espírita. O desenvolvimento dos conteúdos do estudo priorizará o método de estudo indicado por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, cujos pontos principais são analisados em seguida. Olha aí, então, nesses pontos nós vamos ver a colocação que Kardec faz para o melhor aproveitamento desse estudo. Prioridade à interpretação espírita é o próximo tema, né? O Espiritismo
é considerado a chave para compreender e vivenciar a mensagem de Jesus, que deve ser entendida no seu sentido espiritual e atemporal. Todo o ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Parti, pois, da matéria e tratai, antes de tudo, de convencê-lo. Tratai, antes de tudo, de convencê-lo pela observância da própria matéria, de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Uma palavra, antes que o torneis espírita, cuidai de torná-lo espiritualista. Mas para isso é necessário outra ordem de fatos, um ensino muito especial que deve ser dado por outros processos. Esta colocação está no Evangelho, no Livro dos Espíritos. E então Kardec está trazendo este esclarecimento para nós, que precisamos de partir daquilo que é conhecido, aquilo que a pessoa tem domínio de entendimento, para daí então nós podermos desenvolver uma linha de raciocínio que vá despertar na pessoa ou nas pessoas a mensagem que nós estamos nos propondo a oferecer. Vamos lembrar uma passagem muito interessante na própria codificação, quando Kardec teve notícias dos fenômenos que estavam tendo sobre as mesas girantes. Allan Kardec teve as informações de um amigo seu, de muita confiança, e o amigo falou sobre o movimento das mesas girantes. E então Kardec não acreditou da primeira informação que teve. Ele duvidou por um bom tempo, até que então ele resolveu ir assistir, a presenciar uma sessão das mesas girantes. E então ele começou a analisar, através daquele movimento ali, que existia algo além do fenômeno em si, além dos movimentos da mesa. Tinha alguma coisa por detrás que precisava de ser analisado. E então, dentro daquilo que ele tinha de conhecimento, ele começou a tecer alguns questionamentos. E então depois foi feito métodos para se entrar em comunicação com esses fenômenos. Fazia-se perguntas às mesas e elas respondiam através de pancadas. Foram as primeiras comunicações que vieram nessa codificação de Allan Kardec. Então Kardec traz com uma riqueza de detalhes cada momento que ele foi colhendo essas informações. Nós vemos, por exemplo, na Revista Espírita, grandes orientações. No livro O que é o Espiritismo também, Allan Kardec usa essas colocações quando ele estava fazendo a pesquisa e debatendo com as pessoas. Tudo então está conforme o que ele está dizendo para nós. Se é um ensino metódico, devemos partir daquilo que se conhece para o desconhecido. Esse materialista, conforme seja a busca pelo conhecimento, porque existem materialistas que não querem saber, não se importam, com o que há por detrás da matéria. E hoje nós estamos vendo a ciência comprovar a cada passo, a cada descoberta, que a matéria em si está destinada a desaparecer. Porque cada passo a ciência descobre elementos mais infinitamente pequenos do que aqueles que já foram descobertos.
né? Nós, há um tempo atrás, só conhecíamos o átomo como a menor partícula da matéria. E então, na ciência moderna, já se descobriu outros corpos, outras partículas menores ainda do que o átomo, né? As partículas subatômicas. Então, para quem é estudioso dessa área, sabe do que nós estamos falando. Então, a tendência é que a matéria, quando bem apresentada àqueles que querem conhecer a verdade, querem se informar e ter uma certeza do conteúdo, eles vão chegar a essa conclusão, né? É o que Kardec está dizendo. Precisamos também procurar espiritualizar o conteúdo, para que a pessoa possa começar a perceber que existe algo além da matéria. Não é isso? E então ele diz aí, para isso é necessário uma outra ordem de fatos, um ensino muito especial. Então temos que ter a metodologia específica para esse objetivo aí, né? Convencer um materialista. Continuando a leitura. O estudo, a interpretação e a contextualização dos textos evangélicos e dos demais livros do Novo Testamento estarão necessariamente consubstanciados nas obras publicadas por Allan Kardec e também na de autores que guardam fidelidade com a codificação espírita. Olha que interessante. Tal condição não impede, porém, que se consulte obras não espíritas, que necessariamente forneçam orientações ao bom entendimento do assunto. Atentemos, sobretudo, no que diz o Espírito Emmanuel, da mais alta importância para o espírita. Então aí nós estamos percebendo, fazendo a análise aí, ó. Essa contextualização e interpretação do Evangelho e dos demais livros estarão necessariamente consubstanciados nas obras publicadas por Allan Kardec. Vamos dar prioridade a essas interpretações, porque é a nossa escola, não é? E então temos que procurar, através da ótica espírita, fazer esse análise, esse apanhado das lições que estamos nos propondo a estudar. Mas isso não impede, uma observação aí, né? Que se consulte obras não espíritas, mas necessariamente precisam fornecer orientação ao bom entendimento do assunto. Porque se nós vamos buscar em obras que não é de cunho espírita, nós temos que ter a certeza, né, de que essas orientações vai trazer um bom entendimento, uma boa percepção da realidade e da verdade. Não é isso? Então agora o conselho que Emmanuel traz para nós. Vamos finalizar com essa colocação de Emmanuel. Atentemos sobretudo no que diz o Espírito Emmanuel, da mais alta importância para o espírita. Emmanuel diz: lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec,
analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e negação. Muito importante nós refletirmos nessas colocações que Emmanuel está trazendo. Todos esses quesitos aí, vamos rever. Sentir, estudar, anotar, meditar, analisar, comentar, interpretar, cultivar, ensinar e divulgar. Olha quanta coisa nós temos que estar atentos, né? Para o nosso bom aproveitamento, lógico, né? Nós temos que ter um bom senso para isso aí. Se nós desejamos nos tornar melhores cristãos, melhores espíritas, melhores homens de bem, como diz como diz Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei do amor em todos os momentos. E então, o espírita tem que estar atento a isso aí, né? E cristianizar a humanidade é uma afirmação que nós não podemos ter dúvida. Mas cristianizar na doutrina espírita, olha a importância desse conhecimento. Na doutrina espírita, para nós cristianizarmos, nós temos que trabalhar com o raciocínio, com a verdade. E contribuir, construir com o bem de todos, né? Em nome de Jesus. E então é por isso que nós temos que estar sempre buscando novos conhecimentos, analisando. É isso? Procurando esta base, esta certeza que vai nos permitir construir, em cima dessa base, o nosso edifício individual. Aqui nós lembramos as palavras de Jesus, né? Quando ele diz do homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. E então, é nesse sentido, para que a humanidade possa vir a se cristianizar, quer dizer, a purificar-se espiritualmente, nós temos que colocar os ensinamentos da doutrina, essa base de raciocínio, com clareza, dentro da verdade, né? E relembrando também a frase de Kardec: fé raciocinada é aquela que pode encarar os fatos em todas as épocas da humanidade, encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé sólida que nós aprendemos com a doutrina espírita. E, associando essa colocação de Kardec com o ensinamento de Jesus, o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. E então, essa base que nós estamos tendo dos ensinamentos à luz da doutrina espírita é a base. É onde nós vamos construir esse edifício, essa nossa casa. Porque nós é que vamos nos beneficiar dessa construção. E então ela não pode ser construída sobre a areia, sobre ideias, sobre teorias que não têm fundamento, que não têm lógica, bom senso. Por isso
estudar, Kardec, vamos voltar aqui nas palavras de Emmanuel. Ó, sentir, estudar, anotar, meditar, analisar, comentar, interpretar, cultivar, ensinar e divulgar. A essência do que Kardec traz para nós nessas obras, né, nesse Pentateuco kardeciano que a doutrina espírita nos oferece. É isso mesmo? Então nós vamos finalizar agora, deixando para a próxima semana a continuação, que será estudo e ensino fundamentado na dialética. Estudo e ensino fundamentado na dialética. Fica para a próxima semana. E então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos nossos mentores pela companhia, pelas orientações e por esses momentos, né? Temos que fazer uma observação aqui, que nós fizemos o estudo, essas análises que nós tivemos agora, e não tivemos o retorno, o feedback, se houve uma live ou não. O sistema, mais uma vez, deu tombo, podemos dizer assim, nos dibrou, porque eu não vi se teve a live, mas eu gravei e vou passar agora o vídeo em gravação. De qualquer forma, as informações serão passadas a todos aqueles que buscarem o nosso conteúdo nessa plataforma do Facebook ou no YouTube. Ficará registrado aí este estudo, assim como todos os outros. Para aqueles que ainda não estão informados, na plataforma do Facebook, esses estudos ficam um período de 30 dias. Depois de 30 dias, eles são automaticamente deletados pelo sistema, pela plataforma. Mas no YouTube, nós teremos sempre que consultar os nossos canais. Temos lá SEAC Pinhuí, SEAC com S, SEAC Pinhuí. Você digita lá @SEAC Pinhuí, você vai achar o nosso canal no YouTube, ou Nivaldo Soares. Também temos esse canal, essa opção a mais, para acompanhar esses estudos, não só do Evangelho Redivivo. Nós temos lá o Evangelho Redivivo, temos o Culto do Evangelho, Religião dos Espíritos e outros estudos. Se você buscar algum conteúdo que não achar aqui no Facebook, você pode buscar na plataforma do YouTube, nesses endereços que nós citamos aqui. Tá bom? E lá, imagino eu, tenho convicção de que estará sempre à disposição nessa plataforma do YouTube. Tá bom? E então agora nós queremos agradecer a todos pela companhia, pelo incentivo, pela paciência, porque, como vocês estão vendo, nem tudo sai como nós planejamos. Planejamos uma live, estava programado para todo o conteúdo todos os fins de semana do mês de setembro, todos os domingos, 21 horas, e mais uma vez não conseguimos a transmissão, pelo menos dentro do que eu estou percebendo aqui. O retorno não tive da live, mas vamos passar a gravação. E vamos então fazer a nossa prece. Com muita gratidão a Deus e a Jesus, aos bons espíritos. Senhor, estamos finalizando, em Teu nome, mais um estudo, mais um aprendizado. Com muita gratidão pela Tua presença e pela companhia dos bons espíritos.
pedindo que nos ajude a aproveitar bem estas informações, que possamos trabalhar no nosso mundo íntimo e também ao lado daqueles irmãos que necessitam dessas luzes, desses ensinamentos, que possamos ser instrumentos do teu amor e da tua paz. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Querido irmão, querida irmã, meu amigo internauta, muita paz, que Jesus abençoe a todos. Gratidão.